Terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. Último jogo, Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. A gente teve o Fluminense vencendo o Santos com o gol do Samuel Xavier. Ele que se envolveu numa briga com o Neymar e fez o único gol do jogo. O Fluminense venceu o Santos por 1-0. E no Castelão a gente teve o Internacional empatando com a equipe do Fortaleza, hein? O Fortaleza fez um belo gol com o Moisés, mas estava impedido. O pessoal também reclamou de um pênalti do Davi Luiz em cima do atacante do Inter. São as emoções do Brasileirão. A partir de agora você vai conferir todos os resultados, a classificação atualizada e os próximos jogos do Brasileirão. Pois é, você sabe quem é o líder? É o Flamengo, hein? Pois é, e quem é o lanterna da Série A do Brasileirão? Você sabe aí? É o Sport, hein? Tá com o mesmo número de pontos do Vitória e do Santos, todos com um ponto, só que o Sport tem um saldo de gols de -3 e só marcou 2 gols, enquanto que o Vitória também tem um saldo -3, mas marcou 3 gols. As emoções do Brasileirão e claro, né, você acompanhando tudo aqui no nosso canal, aqui nas nossas plataformas. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, e os artilheiros da Série A, a Arrascaeta do time do Flamengo, aliás, né, tá jogando muito para mim, um dos melhores jogadores do Brasileirão, 3 gols, e o Verratti da equipe do Vasco também com 3 gols, são os 2 artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A. Olha, a Bet Nacional, meu amigo, é show, né? Pois é, aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code e entre. Também tem um link na descrição do vídeo, tá? A Bet Nacional está autorizada pelo governo porque sempre respeitou as regras do jogo. Meu amigo, Bet Nacional de história, outra conversa, é diferente. Jogo legal na Bet Nacional, melhores cotações, hein? Jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos agora à noite, né? E a gente vai passar para você todos os resultados da terceira rodada que começou no sabadão. Então vamos lá. A gente teve no Nabi Abichedi, vitória do Bragantino sobre o Botafogo por 1-0. O Juventude no Alfredo Jaconi venceu o Ceará por 2-1. Na Arena Barueri, o Palmeiras venceu a equipe do Corinthians por 2-0. Em São Januário, o Vasco fez 3-1 na equipe do Sport. Na Arena Fonte Nova, o Bahia empatou com a equipe do Mirassol. Esse jogo já aconteceu nesse domingo, hein? O São Paulo empatou em casa com o Cruzeiro em 1-1. O Grêmio perdeu em casa para a equipe do Flamengo. Flamengo 2, Grêmio 0. No Maracanã, a gente teve Fluminense 1, Santos 0. No Castelão, Fortaleza 0, Internacional também 0. E o fechamento da rodada, Atlético Mineiro 2, Vitória 2, terminou agora há pouco. A gente está trazendo detalhes para vocês e a gente já vai dar uma geral aqui na classificação do Brasileirão, galera, com percentuais inclusive de aproveitamentos até agora. Vamos lá. O Flamengo lidera, 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Marcou 5 gols, sofreu 2, saldo 3, 77% de aproveitamento tem o Flamengo. O Palmeiras também tem 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, ainda não perdeu na competição, tem 4 gols marcados, sofreu 1, tem um saldo 3. O terceiro é o time do Juventude, hein? Juventude tem 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Marcou 4 gols, sofreu 3, saldo 1, 66% de aproveitamento. O Vasco da Gama fecha o G4. O Vasco tem 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Marcou 5 gols, sofreu 5, saldo 0, 66% de aproveitamento. O quinto colocado é o Fluminense, tem 6 pontos, 3 jogos, 2 vitórias, não tem nenhum empate, tem 1 derrota. Marcou 3 gols, sofreu 3, saldo 0. O Internacional é o sexto colocado, tem 5 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates, não tem nenhuma derrota, marcou 4 gols, sofreu 1, saldo 3, 55% de aproveitamento. Sétima posição é do Fortaleza, 5 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota, marcou 3 gols, sofreu 1, saldo 2, 55% de aproveitamento. O Ceará é o oitavo. O Ceará é o oitavo, tem 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, marcou 5 gols, sofreu 4, saldo de 1, 44% de aproveitamento. O Corinthians é o nono, com 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, marcou 4 gols, sofreu 3, saldo 1, 44% de aproveitamento.
O Botafogo fecha a primeira parte da tabela, o 10º colocado, o Botafogo. 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, marcou 2 gols, sofreu 1, saldo 1, 44% de aproveitamento, tem um fogão. Vamos agora para a segunda parte da tabela, porque na 11ª posição tem o Bragantino, 4 pontos, né, tem 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, marcou 4 gols, sofreu 4, saldo 0. 12º é o Cruzeiro, 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, marcou 3 gols, sofreu 5, saldo menos 2, também 44% de aproveitamento. O Grêmio é o 13º, 3 pontos, tem 3 jogos, tem 1 vitória e 2 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 5, saldo menos 3, 33% de aproveitamento. O Bahia é o 14º, 3 pontos, 3 jogos, não tem nenhuma vitória, o time do Bahia tem 3 empates e não perdeu na competição, hein? O Bahia marcou 4 gols, sofreu 4, saldo 0, 33% de aproveitamento. O São Paulo também tem 3 pontos em 3 jogos. Não venceu ainda, são 3 empates e nenhuma derrota. Marcou 1 gol, sofreu 1, saldo 0, 33% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, o 16º colocado, tem 2 pontos, 3 jogos, não venceu ainda, tem 2 empates e 1 derrota, marcou 3 gols, sofreu 4, saldo menos 1, 22% de aproveitamento. E agora a zona da degola, zona de rebaixamento. Mirassol é o 17º, 2 pontos, 3 jogos, tem 2 derrotas e... Aliás, tem 2 empates e 1 derrota, né? E fez 3 gols, fez 3 gols, sofreu 4, saldo 1, tá? O Mirassol ainda não venceu, tá? O Santos é o 18º, tem 1 ponto em 3 jogos, tem apenas 1 empate e 2 derrotas. Marcou 3 gols, sofreu 5, saldo menos 2. O Vitória é o 19º colocado, tem 1 ponto, 3 jogos, tem 1 empate e 2 derrotas. Marcou 3 gols, sofreu 6, saldo menos 3, 11% de aproveitamento. E na 20ª posição, na lanterna, o time do Sport com 1 ponto, é o 20º colocado, tem 1 ponto, 3 jogos, não venceu ainda, tem 1 empate e 2 derrotas, marcou 2 gols, sofreu 5, saldo menos 3, tem 11% de aproveitamento. Vamos aproveitar para a gente dar uma olhada aqui na próxima rodada do Brasileirão da Série A, que vai acontecer inclusive no meio de semana, hein, galera? É bom a gente dizer que essa rodada acontece no meio de semana e a gente vai trazer para vocês aqui em tela cheia. Bom, na terça-feira, galera, a gente já tem jogo, às 9h30 da noite, tem Ceará e Vasco no Castelão, 9h30 da noite da terça-feira. Na quarta-feira, às 18h30, no Newton Santos, tem Botafogo e São Paulo, tá? 18h30. No Maião, às 19 horas, tem Mirassol e Grêmio. E na Ilha do Retiro, às 19 horas, também tem Sport Bragantino. Às 19h30, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Fluminense, 19h30. No Beira-Rio, às 19h30, também tem Internacional e Palmeiras. Grande jogo aqui, hein? Às 21h30, no Maracanã, tem Flamengo e Juventude. E na Vila Belmiro, também, às 9h30 da noite, tem Santos e Atlético Mineiro. Na quarta-feira, às 9h30, também tem Vitória e Fortaleza. E no Mineirão, na quinta-feira, esse jogo acontece às 21h30, Cruzeiro e Bahia. Vamos dar uma olhada, então, nos artilheiros do Brasileirão da Série A, tá, galera? Brasileirão da Série A, na terceira rodada. E os artilheiros são, vamos dar uma olhada aqui, o Arrascaeta, meio-campo do Flamengo, tem 3 gols. O Verrete, né, do Vasco da Gama, tem 3 gols também. O Piquerez do Palmeiras tem 2 gols. O Pedro Raul do Ceará também tem 2 gols. E o Gabriel Tagliari também tem 2 gols, são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Bom, eu dei uma olhada nos 2 jogos agora à noite, né? A gente acompanhou o jogo do Internacional contra a equipe do Fortaleza. O jogo foi no Castelão, tá? Em Fortaleza. E teve um gol, belíssimo gol do Moisés, num levantamento na área. Mas o VAR chamou e deu impedimento do Pikachu. E teve um lance duvidoso que a arbitragem mandou seguir, né? Que o Salvo Espíndola, durante a transmissão, falou que foi pênalti do Davi Luiz em cima do atacante do Internacional, galera. A arbitragem não para, não. Bom, mas não foi dado o pênalti, nem o árbitro foi olhar o VAR, tá bom? Tem um lance polêmico também no jogo do Grêmio, né? Uma mão do Gerson dentro da área, que o árbitro também não deu pênalti e o VAR também não chamou. E o pessoal do Grêmio também reclamou.
E no jogo fechamento, né? O Galo, o Atlético Mineiro, empatou com o Vitória. O Vitória saiu na frente. O Galo empatou 1-1. Depois o Vitória fez 2-1 e o Galo empatou já no finalzinho, tá? 2-2. Jogo de muita entrega, jogo de muita vontade, de muita determinação. Os dois times buscando o resultado. E o Galo na pressão, né? Porque a equipe do Atlético ainda não venceu na competição. São 2 empates. E o time do Vitória estava na lanterna, mas com o empate deixou a lanterna para a equipe do Sport. Bom, esse meio de semana tem esses jogos importantes e para mim o destaque principal vai ser o jogo do Internacional contra o Palmeiras. São 2 equipes que estão brigando muito na parte de cima. Vamos ter Corinthians e Fluminense também, outro jogão, sem sombra de dúvidas. São os 2 jogos da rodada, jogos realmente em nível altíssimo. Internacional e Palmeiras e Corinthians e Fluminense. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Acompanhe a gente em todas as plataformas. No youtube.com/Roberto Nascimento TV. A gente está chegando a 200k. Dá uma moral, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Dá moral. Muito obrigado. Grande abraço. Boa semana. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Deus. Tchau. Valeu!